Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fernando, de língua portuguesa, em mais uma de nossas aulas de literatura, onde nós vamos começar estudando a literatura da Idade Média. Bom pessoal, para a gente compreender bem, né, a literatura da Idade Média, nós temos que ter uma noção, né, de história, pelo menos de qual período, né, ocorreu e o que ocorreu de mais importante neste período. Então vamos lá, ó, Idade Média. A Idade Média ela começa em 476 d.C., com a queda do Império Romano do Ocidente. Né? Os bárbaros, os povos germanos, chamados de bárbaros pelos romanos, né? Invadiram em 476, eles invadem, né, os ostrogodos e burgúndios, invadem a Península Itálica, invadem o Lácio e chegam até Roma. Então isso acontece em 476 d.C. Ali marca o final da Idade Antiga e o início da Idade Média. A Idade Média vai até 1453, quando cai a capital do Sacro Império Romano Germânico do Oriente, que era Constantinopla. Então, quando os turcos otomanos invadem Constantinopla, nós vamos ter a queda do Império Romano do Oriente, que ocorre em 1453, e ali nós vamos ter o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. A Idade Média ela se divide em duas, tá, pessoal? Ela se divide em Alta Idade Média, né, que vai de 476 até mais ou menos o ano 1000. Tá? Vou colocar assim, o ano 1000, que eu achei bonitinho. Mas mais ou menos isso mesmo, tá? Né? De 476 até mais ou menos o ano 1000, 1100, por aí. Né? A produção nesse período, ela é uma continuidade da produção greco-romana, com algumas novidades que foram criadas ao longo da Alta Idade Média. Então nós vamos ter poemas heróicos, poemas líricos, poemas satíricos, nós vamos ter edas e sagas, né, que são poemas de origem germana, escandinava, né? As edas e as sagas continuam sendo produzidas as epopeias. Espera, deixa eu só fazer uma correção aqui. Serão produzidas as epopeias, certo, pessoal? Cantigas, canções de gesta, surgem as canções de gesta, os cronicões, que eram os primeiros textos históricos ali na Idade Média, né? Os chamados cronicões, as farsas e os autos no teatro. Né? Então, é o que nós vamos ver com muita frequência na Alta Idade Média. Essas edas e essas sagas aqui são de origem germana e escandinava, que falam, contam, né, os feitos dos guerreiros bárbaros, né, chamados de bárbaros, germanos, e depois mais tarde os vikings, né, da Escandinávia, suecos, noruegueses, dinamarqueses, né? Então esse pessoal, eles vão cantar essas edas e sagas. Edas falam mais do mundo mitológico, dos deuses, né? As sagas, histórias de homens e deuses, famílias de nobres, de guerreiros e por aí vai. Tranquilo? Beleza. Continuando agora, nós vamos para a Baixa Idade Média. E o que nós vamos estudar na Baixa Idade Média? Na Baixa Idade Média, a Baixa Idade Média pega ali mais ou menos do ano 1000 até 1453. Nós vamos estudar na Baixa Idade Média um movimento literário. Vai ser, na verdade, o primeiro movimento literário que nós costumamos estudar, né, em literatura, do ensino médio, nas escolas brasileiras. Quando fala assim, vão estudar estilos de época ou escolas literárias no ensino médio aqui no Brasil, o que você começa estudando? Em termos de escolas literárias, estilos de época, trovadorismo. Lá, onde? O Brasil teve passado medieval, gente? Não. Nós saímos da Pedra Polida direto para a Idade Moderna, certo? Né? Quando o Brasil foi descoberto, nós estávamos já na Idade Moderna. Então o Brasil não teve passado medieval, o Brasil não teve trovadorismo, não teve humanismo, né? Muito menos classicismo maneirista. Nós não tivemos isso. Né? Na primeira escola literária nos moldes europeus que nós tivemos, né, e acompanhamos, foi o Barroco. Essa foi a primeira. Né? Antes disso, nada. Antes disso, nós éramos... o Brasil era uma terra... Pindorama, né? Era uma terra
que era dominada por índios. Por índios. Os índios tinham a literatura oral deles, né, óbvio, mas não tinha nada a ver, nem muito menos com o que foi produzido na Idade Antiga ou na Idade Média, né? Então, muito menos na própria Idade Contemporânea, com o Renascimento, o Classicismo, o Maneirismo. Então, nós vamos estudar a literatura medieval, tomando como referência a literatura medieval portuguesa. Então, o trovadorismo, o humanismo que nós vamos estudar vai ser trovadorismo português. Ok, pessoal? Nós vamos falar de outras nacionalidades ali na Europa, mas nós vamos focar no trovadorismo português. Tranquilo? Muito bem. Então, o trovadorismo, ele surge onde? A origem dele é Provença, no sul da França, né? Ali no ano 1100, certo? Então, os nobres, né, que na época das cruzadas, que mantiveram contato com os plebeus ali, vendo as cantigas deles, resolveram trazer essas cantigas para o mundo da nobreza, trazer isso para dentro dos feudos e cultuar aquilo ali, transformar aquilo ali em algo um pouco mais acadêmico, vamos dizer assim, né? E essas cantigas passaram, que eram muitas vezes orais, passaram a ser escritas. E, claro, nessa época nós ainda produzíamos o quê? Poesia cantada. Então a poesia nessa época ainda era cantada. Então o poeta era um compositor, do tipo letra e música, né? E usava-se, principalmente, o instrumento que se usava na época era o alaúde, que era uma espécie de guitarra não elétrica, claro, em que o poeta usava para compor seus poemas. Ok, minha gente? Então vamos lá, o trovadorismo em Portugal, ele começa ali por volta do ano 1189, 1198, por aí. Em algumas obras, alguns livros, vocês vão ver lá que o trovadorismo em Portugal começa em 1189, outras 1198. Pode ser que eles não tenham a precisão dessa data, mas eu vou colocar que começou em 1189, que é a data que eu mais vejo, né, sendo a data do ano da publicação da Cantiga da Ribeirinha, também conhecida como Cantiga da Gravaia, do poeta Paio Soares de Taveirós, um nobre decaído, né, que publica essa cantiga é uma cantiga de amor para uma senhora casada, né? Ele não revela o nome dessa mulher, óbvio, porque isso poderia lhe custar a vida, mas essa cantiga ela inaugura a poesia, né? Ela inaugura a poesia escrita em língua portuguesa. Então, se você pensar assim, qual foi um dos primeiros documentos, ou o primeiro documento literário da língua portuguesa oficial? É essa cantiga da Ribeirinha aqui, do Paio Soares de Taveirós. Né? O trovadorismo vai até 1418, quando em 1418 o Fernão Lopes é nomeado guarda-mor da Torre do Tombo, né? E depois em 1434, mais ou menos, ele é nomeado cronista-mor do reino. Então ali você vai ter o início do humanismo, que é outra questão, não é um estilo de época o humanismo. O humanismo é um período de transição entre a literatura medieval e o Renascimento. Ok, minha gente? Então, continuando aí, nós temos o surgimento do humanismo em 1418. Qual é o contexto histórico do trovadorismo? Olha só, gente. Nós estamos na Baixa Idade Média, o sistema é feudalismo, né? Depois das invasões dos bárbaros no Império Romano, esses bárbaros que se instalaram ali no que foi o Império Romano, né? Eles viviam em guerras entre si, né? Às vezes até do mesmo clã, entre irmãos. Então eles começaram a criar fortalezas, né? Fortificações para se proteger a eles próprios, aos seus nobres, o seu povo. Então fazia aquela fortificação enorme, onde ficava no centro o castelo, criava-se às vezes até uma cidade-estado e tudo. Então ali você tem o feudalismo, o sistema feudal. A estrutura desse sistema feudal é o seguinte: ideologicamente ele é teocêntrico, né? O que imperava ali é o teocentrismo, né? O pensamento era teocêntrico, Deus, centrismo, centro de tudo. Então, como a igreja tinha muito poder na Idade Média, né? Então Deus era o centro do universo. Então tudo era atribuído a Deus, seja o que fosse bom, o que fosse ruim, era querência de Deus, né? Então, se Deus
vamos dizer assim, se alguma coisa de boa acontecia, era dádiva divina. E se fosse alguma coisa ruim, qualquer coisa, por mínima que fosse, por mais banal que fosse, era castigo divino ou coisa do diabo. Ok, minha gente? Então você tem aí o pensamento teocêntrico, né? Deus era o centro do universo. Tá? E a estrutura social, você tem no topo de uma pirâmide o clero e o rei, abaixo deles os nobres, que serviam tanto à nobreza, né, a realeza, quanto ao clero, e a plebe, que era a maior parte do povo, né, que servia a nobreza, servia a realeza e servia ao clero. Tranquilo? Essa era a estrutura social. Né? O que mais? Nós vamos ter as guerras de reconquista do solo ibérico, português e espanhol, né? Nesse período. Nós vamos ter as guerras de reconquista do solo ibérico. E nós vamos ter as cruzadas e a peste negra. As cruzadas, que tiveram várias cruzadas, né? Os europeus iam até o Oriente Médio com fins, né, de tentar buscar a conversão dos infiéis muçulmanos, né, e de judeus ao cristianismo. Eles tinham a intenção também de tomar Jerusalém, né, e resgatar as relíquias da cristandade, a cruz, o santo sudário, a coroa de espinhos, pregos que crucificaram Cristo na cruz e por aí vai. E lógico também, né, abrir uma rota de comércio, isso aí é a parte, né, não religiosa da coisa, abrir uma rota de comércio entre a Europa e a Ásia, né, que o Oriente Médio era uma pedra no sapato, era um obstáculo, né, para que europeus pudessem transitar com suas caravanas, né, de transporte também de importação de produtos da Ásia para o Ocidente, Europa e tudo mais. Então, teve essas duas funções, vamos dizer assim, essas cruzadas aí de alguma forma, né? E a peste negra, ela ocorreu ali no século XIV, né? Foi pela pulga do rato, né? Do rato. Essa pulga, ela transmitia a peste bubônica, eles chamavam de peste negra. Por quê? Chamada peste bubônica, por quê? Porque formavam-se bulbos, né, caroços, ao longo do corpo da pessoa. Esses caroços, eles ficavam meio rosados no início, depois eles escureciam, né, e ficavam com pus, né? E depois escurecia, ficava preto, estourava, a pessoa ficava com febre alta. Então, assim, era uma doença, matou mais de 1/3 da população europeia. Essa doença foi uma baita, uma bruta de uma vamos dizer assim, epidemia, né? Porque a gente fala epidemia porque pegou basicamente Europa e Ásia, né? Não pegou uma parte da África, mas não chegou na América, por exemplo, né? A América nessa época nem descoberta ainda havia sido, né, oficialmente. Então, olhe bem, a peste negra vai pegar Europa, Ásia, né, ela vai vir da Ásia para a Europa e vai pegar uma parte do Oriente Médio, uma parte da África, norte da África ali, certo? Tranquilo? Então, é o que vai acontecer. Eu estou fazendo uma contextualização histórica do que ocorreu nessa Idade Média aí, né? Na Baixa Idade Média. Agora, características gerais da literatura medieval. Características gerais da literatura medieval. A literatura medieval, ela pertence à chamada tradição dionisíaca, ou seja, tradição romântica, certo? Com todas as atribuições próprias dessa tradição, né? Então, nós temos aqui, depois nós podemos até recapitular, né, as diferenças entre tradição romântica dionisíaca e tradição clássica apolínea. Depois nós podemos fazer isso. Mas vamos dar sequência aqui, ó. A poesia cantada, composição no estilo letra e música. Poesias são cantigas e a prosa são principalmente as novelas de cavalaria, né? O mais importante são as novelas de cavalaria. O que mais? Idealização do amor, da beleza feminina e da aventura. Amor e morte, né? Então, eles tinham uma visão assim meio trágico, dramática, né? do amor, né? O amor, ele sempre levava à morte, né?
por vias, às vezes, de uma tragédia, estilo Romeu e Julieta, né, gerada por desencontros amorosos, ou porque o amor ele realmente funcionasse na mentalidade desse pessoal, né, no sentimentalismo exagerado deles, como uma espécie de câncer que ia matando o sujeito aos poucos, né, aquela coisa mórbida, vamos dizer assim. Então, visão dramática do destino dos amantes. A mulher, por exemplo, era vista como um anjo-diabo, né? Eles tinham uma visão assim de que a mulher ela era a prova cabal da existência do diabo, né? Prova cabal da existência do demônio, agente do mal na terra, e inventava essas coisas todas. Obviamente, essas invenções vinham, né, do clero ou de quem não gostava da figura feminina, como nós homens assim gostamos e tudo mais. Então tinha-se aquela ideia, né, de que a mulher era um agente do mal na terra. Outra coisa, valoriza a lealdade, a honra, a coragem, a nobreza e a fé cristã. Certo, pessoal? Então, olha só, essas aí são as características gerais. Essa idealização da beleza feminina, ela está amarrada também à ideia da mulher anjo-diabo. Quer dizer, fisicamente é um anjo, mas as suas ações, os efeitos do convívio com essa figura pode levar o homem à perdição, ao desvio do seu caminho e tudo mais. Claro que isso daí, gente, existem lendas, né, que falam, por exemplo, sobre a primeira mulher de Adão. É uma coisa meio apócrifa, fora da Bíblia, né, que a primeira mulher de Adão não foi Eva, foi Lilith, né, e que Lilith, na verdade, era um anjo enviado por Deus para ficar em forma feminina acompanhando Adão. Só que Lilith teve curiosidade de saber o que os anjos caídos faziam além das bordas do Éden, além das bordas do paraíso na Terra, que eles foram lançados aqui na Terra como anjos caídos. E foi ter com eles o que ela não tinha com Adão. Deus ficou muito bravo com aquilo, expulsou Lilith do paraíso, pôs Adão para dormir e das entranhas dele tirou a Eva. Daí o fato da mulher ser mais bela que o homem, ela veio de um sonho do homem. Né? Então, da costela do Adão, Deus fez a Eva. E o que a Lilith fez para se vingar de todos? Transformou-se numa serpente, enroscou-se na árvore do paraíso, cujo fruto chama-se malum, do latim, pode ser tanto maçã quanto mal com L, certo? Seduziu Eva a oferecer a maçã para o Adão, e os dois comeram a maçã e cometeram o pecado original. Né? O que é o pecado original? O pecado que deu origem a todos os pecados. Né? Dá para perceber que esse pecado tem alguma conotação erótica, sexual. Por quê? Porque tanto Adão quanto Eva passaram a esconder as suas genitálias, suas vergonhas, entre aspas, né? Quando cometeram esse pecado. E quando Deus os procurou, eles estavam escondidos atrás de uma moita. Deus ficou bravo com o que eles fizeram, mandou Uriel com uma espada flamejante expulsá-los do paraíso e amaldiçoou Lilith, transformando-a, né, numa serpente para sempre. Ou seja, Lilith de fato se transformou de anjo, né, num demônio. Na demonologia, Lilith é vista como o demônio da luxúria. Certo, pessoal? Então é um demônio da luxúria. E aí o que acontece? Daí tem-se aquela ideia, né, criada no latim, de que a mulher tem fides minus. O que é fides minus? Fé menor, ou fé de menos, ou menos fé que o homem. Claro que isso é história, né? Isso é bobagem, né? Mas infelizmente é daí que vem a etimologia da palavra feminino, né? A palavra feminino vem daí. Né? Eu sei que né, tem gente que não vai gostar disso, mas é fato. Agora, o que acontece? Nós sabemos que tudo isso é ficção. Né? Nós sabemos que isso é só ficção, isso é só história da carochinha. Então vamos adiante. Então o que nós vamos ver agora? Daí essa coisa, né? Você vai ver, por exemplo, no trovadorismo, no barroco, no romantismo, né? A mulher como um ser misto, ela é de forma angelical, mas o convívio, a aproximação com ela é aproximar-se do pecado, é aproximar-se da perdição, é aproximar-se do inferno, do diabo, e por aí vai. Só que a rapaziada vai toda feliz, pouco importando para onde vai depois. Entendeu, pessoal? Então, continuando,
Nós, na próxima aula, vamos ver as cantigas do trovadorismo. Então, ali nós vamos estudar as cantigas lírico-amorosas, né? De amor e de amigo, e as cantigas satíricas de escárnio e maldizer. Até lá, um abraço a todos.